Olá, eu sou Andréa Repsols, presidente do LEAD Rio de Janeiro. O Business Talk de hoje é com Guilherme Barbosa, CEO do GB Group. Guilherme lidera um grupo com foco na estratégia, crescimento e inovação e atuando no desenvolvimento de soluções que conectam negócios, performance e visão de futuro, com forte impacto no mercado em que a GB Group está inserida. Queria começar a nossa conversa, Guilherme, então, que você contando um pouco dessa sua trajetória profissional e depois a gente vai falar do trabalho que a GB Group está desenvolvendo nesse momento aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Quero te agradecer, André, novamente aqui contigo, né? É um prazer sempre. E nós estamos desenvolvendo um trabalho já há mais de uma década aqui no Rio de Janeiro, né? Nos segmentos de engenharia, facilities e logística, em outros estados também do nosso país. Mas nós somos cariocas, né? Somos apaixonados pelo Rio de Janeiro, acreditamos no potencial do nosso estado, mesmo com todos os problemas que são visíveis, a gente tem que buscar sempre arregaçar as mangas aí e dar a volta por cima para que o nosso estado consiga, né, ocupar as melhores posições aí do nosso Brasil. É como sempre aconteceu, né? E a gente tem que fazer com que isso não mude. As perspectivas são muito boas para 2026, por mais que a gente viva numa estabilidade política, e aí acaba, consequentemente, tendo estabilidade econômica também, né? Mas a gente vê também, em contrapartida, diversos índices que estão melhorando, né? O nosso estado, ele tem evoluído em diversos aspectos que a gente deve citar, né? Como, por exemplo, a gente visivelmente um investimento em tecnologia tem acontecido na área de segurança pública, né? A gente tem essa dificuldade aqui. Então, é basicamente isso que a gente... Na nossa conversa, você mencionou que as obras de engenharia hoje são o carro-chefe do GB Group. Hoje a maior parte do nosso faturamento vem de engenharia, né? Em segundo lugar, o Facility, né? Nós somos oriundos do Facility. Mas a gente cresceu mais, né, agora, ultimamente, no nicho da engenharia. Mas basicamente infraestrutura, são obras de infraestrutura? Infraestrutura, né? É o nosso forte, que a gente tem a maior carteira hoje. E a gente tem focado muito em parcerias público-privadas também, né, com municípios, com estados. Temos alguns projetos em andamento. Estamos estudando diversos novos projetos nessa área das parcerias público-privadas, né? Segmento de engenharia, né, de construção de parques, exploração de parques, né? E basicamente hoje o que a gente está focando, né? Agora, quais são os valores essenciais para atuar nesse setor, né? Quer dizer, que a GB Grupo respeita, por isso está tendo um crescimento tão importante, né? Os nossos valores, a gente foca muito no nosso compliance, né? Idoneidade, né? Respeito, valorização dos nossos colaboradores, isso é muito importante. Esse trio, né? É o que a gente mais... Hoje tem quantos colaboradores no grupo? Hoje estamos em torno de mais ou menos com 1.800 colaboradores, né? Diversos terceirizados também, né? Espalhados aí pelo país. E o nosso foco em 2026, né, é melhorar a proximidade com os nossos clientes cada vez mais, né, para que a gente tenha excelência, né, e tenha maior índice de satisfação. E com isso para isso vocês utilizam tecnologia, inteligência artificial? Como é que isso está ajudando no teu trabalho do dia a dia? A gente tem usado bastante inteligência artificial em diversos setores, né? Até um case agora nosso, o nosso setor comercial, ele está bastante automatizado com inteligência artificial. Isso está dando bastante resultado para nós, porque você consegue fazer com que um trabalho que seria demorado, né, aconteça com muito mais rapidez, e algo que
seria desenvolvido em alguns meses, você consegue desenvolver em poucos dias com a inteligência artificial, né? Óbvio que com bons profissionais, para que a IA consiga te entregar. Mas mais voltado à pesquisa do mercado, para você detectar novos clientes? Onde é que vocês utilizam? A gente tem usado em pesquisa de mercado e também na prospecção e venda mesmo, sabe? Então, por exemplo, a gente vende muito para empresas privadas e órgãos públicos, né? E a IA, ela consegue automatizar esse processo de vendas, que hoje ele é 99% feito de forma eletrônica. As vendas já são feitas de forma eletrônica, né? No nosso negócio, né? Nas nossas empresas. A gente não vende para o varejo, a gente vende, né, para outras empresas. Então, 99% é feito de forma digital já, de forma... E aí a IA tá nos ajudando muito. É irreversível isso, não dá para voltar, né? Isso aí, daqui para frente, a IA ela vai cada vez mais substituir as pessoas, mas também vai fazer com que haja uma qualificação para que as pessoas saibam operar, né? A IA. Com certeza. Saibam treinar, né? É uma ferramenta que precisa de gente, né? Precisa de gente. Com Isso certeza. aí é irreversível, mas gente sempre vai ser necessário, né? Graças a Deus, né? Com certeza. E na sua opinião, qual é o maior desafio no seu segmento, assim, hoje? André, o maior desafio hoje no nosso segmento é a instabilidade política, né? Eu acredito que não seja só nosso segmento, né? Em todos os segmentos. Nosso país ele vive essa polarização, essa guerra, e a gente precisa que isso acabe, né? Nós, cidadãos, né? Falando como cidadão, né? A gente precisa de uma tranquilidade para que a economia ela se estabeleça de forma mais sustentável, com que as pessoas consigam ter, né, empregos formais, empregos duradouros, qualitativos, e a política ela precisa ter essa pacificação, né, para que isso aconteça, né? Eu acho que as pessoas está mundial isso, né? Eu acho que não está só focado no Brasil, mas então cada vez mais os empresários precisam se destacar para poder trabalhar melhor, né? Conseguir ampliar o seu mercado, com certeza. O mundo está polarizado, né? Na verdade, o público e o privado eles precisam estar sempre de mãos dadas. E aí quando um dos dois lados tá instável, né? Fica difícil desse diálogo acontecer com rotina. E falando de pessoas, né, de staff, como é que vocês captam os profissionais e como é que vocês retêm os profissionais dentro da empresa? A captação de profissionais é feita pelo nosso time, né, de RH. A gente tem um time de RH, né? A gente tem bastante expertise nesse segmento, né? Haja vista que somos oriundos do Facility, né? Então, isso funciona muito bem lá dentro do nosso grupo. E essa captação é feita com base em... A gente usa também as ferramentas de inteligência artificial, né, para que já seja feito processos seletivos mais assertivos e a gente consiga captar pessoas que já tenham, né, o nosso DNA, vamos dizer assim, né? Tem um perfil que tem um se perfil encaixa, compatível. né? E quanto à retenção desses talentos, né, a gente tem uma cultura de valorização dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros. Sempre tivemos essa cultura, né? A gente não abre mão de valorização como pessoa, de valorização financeira também, obviamente, né? E de mostrar para eles que eles precisam também ter o mesmo propósito que o nosso grupo tem, né? Nosso grupo ele é baseado em propósito, né? Senão não tem sentido, né? Só o lucro não tem sentido, tá certo? Então a gente tem esse propósito, né, de estar gerando empregos, de estar levando dignidade para diversas famílias, né? Abrindo frente de trabalho, né? Fomentando a economia desses colaboradores, né? Desses prestadores de serviços, né? Desse ecossistema, né? que é criado em volta dos nossos negócios, né?
É verdade, acho que a maior responsabilidade social, né, de uma empresa é a empregabilidade, né, que você muda quando você tem uma pessoa bem posicionada, você muda a vida de famílias, né, então isso é muito bom. Exatamente. Agora, por falar em sustentabilidade, vamos falar um pouco de ESG. Como que a empresa está trabalhando essa parte de meio ambiente, de governança, sustentabilidade? Isso hoje, cada vez mais, se torna uma prioridade, até nas licitações, nas concorrências, há muita coisa que precisa ser comprovada e demonstrada, né? A gente hoje vive uma queda de braço quando a gente fala desse assunto, né? Existe uma corrente que puxa para um lado e outra corrente que quer destruir isso, né? Que fala que esse tema, ele é um tema que não leva a lugar nenhum, que as empresas têm que focar em lucro. Então, até nisso hoje existe uma polarização, né? A nossa empresa, as nossas empresas, o nosso grupo, ele se preocupa com isso, com governança, com, né, meio ambiente, com social, né? Assim como a gente se preocupa com outros quesitos de compliance também, né? Que agora já não está mais tão em alta como, né, esse assunto que a gente está falando agora. Mas o mercado não está exigindo cada vez mais, porque isso é um movimento mundial, né? Quer dizer que não tem volta, né? É um movimento que não tem volta. O mercado privado, né, de grandes empresas, grandes indústrias, grandes corporações, grandes instituições, o privado hoje tem exigido muito mais do que o mercado público, certo? Porque o mercado público ele não consegue exigir devido à legislação, né? E aí ele não consegue exigir com tanta força como o privado exige. Mas ainda assim, nem tudo que funciona em outros países, né, funciona aqui no Brasil. Então, vamos dizer que isso ainda não pegou com aquela, sabe, por exemplo... Estamos no caminho, né? Estamos no caminho. As leis são criadas aqui no nosso país, mas nem todas elas têm eficácia na prática. Ainda estão implementadas, né? Ainda estão em caminho disso. Então, a gente está no caminho. Nosso grupo está atento a isso, está implementando essas diversidades, né? A gente valoriza as diversidades dentro do nosso grupo. As diversidades elas fazem com que a gente tenha resultados, né? Isso é muito interessante. As pessoas se completam, fazendo com que a nossa instituição tenha êxito, assim, sabe? Isso é muito Mas esse tema ele é irreversível, mas precisa ser um pouco mais dado publicidade dele, explicar para a sociedade o que de fato ele representa, né? Essa é a minha opinião, que a gente está carecendo disso. Em que estados a GB Grupo está mais forte? Vocês estão de toda a parte sul do Brasil, é isso? A gente está na região centro-oeste, sudeste e sul, né? Hoje, o nosso principal cliente, né, vamos dizer em termos geográficos, é a região sul do país. Até mais do que aqui, que é a nossa origem, né? Hoje a nossa sede também não fica mais no Rio de Janeiro, fica na Vila Olímpia, em São Paulo, da nossa holding, né? E a gente possui unidades operacionais nos outros estados, né? Aqui no Rio, inclusive. Mas a empresa continua sendo carioca, né? A gente continua sendo carioca, com orgulho. Sou carioca, moro no Rio de Janeiro, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Minha família mora no Rio de Janeiro, né? Mas temos essa capilaridade, né? Para poder atender melhor todas as regiões. Como é que você vem lidando com a renovação e inovação dentro da empresa? Porque o mercado está reagindo com uma velocidade enorme em todos os segmentos. Facilities, no segmento de construção, como é que vocês acompanham isso? A gente tem um time muito bom, né? A gente foca, né, no princípio. Para nós, o início de tudo são as boas aquisições de pessoas, de talentos. Sem isso, a IA, né, e todos os outros temas da atualidade não prestam.
se não começar pelo lado humano, pelo lado, né, de gente, de pessoas, né? Então a gente começa focando nisso. E a partir disso a gente, com esses talentos, né, a gente vai renovando os nossos conhecimentos, a gente vai se atualizando, a gente participa de diversos eventos, feiras, né, para que o conhecimento se dê e a gente consiga enxergar as tendências e as novidades dos segmentos, né, e que são implementadas em outros países, inclusive, né? O nosso país ele se espelha muito em outros países em termos de economia, de negócios, e aí a gente fica bem atento a isso. Em termos de tecnologia, apesar de as tecnologias chegarem um pouco mais tarde aqui do que nos Estados Unidos, na Europa, a gente também tem um bom campo tecnológico aqui, que são as universidades, né? Tem talentos e tem muito laboratório, né, criando e inovando, né? As nossas universidades, elas produzem cientistas e pessoas, e formam, né, pessoas extremamente competentes. A dificuldade é reter esses talentos aqui no Brasil, né? Porque o mercado europeu e americano, né, eles pagam absurdamente bem, né, para esses colaboradores formados em tecnologia. Então é uma dificuldade de manter esse grupo, né? Mas é bom saber que tem empresas como o GB Grupo que valoriza, né, esses talentos e que cria oportunidade para eles. É difícil de reter, mas a gente tem conseguido. Que bom, muito bom. Qual a sua dica para quem quer empreender no mercado? Quer dizer, você está em vários segmentos, né? Quer dizer, no mercado, por exemplo, de facilities. Quem quer empreender nesse mercado? Qual é a sua dica? O mercado de facilities é um mercado muito competitivo. É um mercado que tem muitas empresas atuando. Muitas empresas, é um mercado que parece... É aí que eu acho que mora o grande perigo, né, desse mercado, vamos dizer assim. Parece que é muito fácil de ser executada essa atividade, né? Mas ele envolve gestão de pessoas, né? Quer dizer, ele basicamente é um mercado que você precisa trabalhar com gente, né? Exatamente. Os dados mostram que a maioria das empresas, né, em torno de 70% a 80% das empresas desse segmento não passam no terceiro ano de existência, né, porque ele parece um mercado fácil de ser acessado, e quando você se depara com as dificuldades de concorrência, de legislação, né, os encargos trabalhistas, que muitas das vezes não são observados por empresários chegados no segmento, né? E aí isso gera... O maior problema desse segmento de facilities, né, é a questão trabalhista, que ela não é observada e acaba, por consequência, gerando transtornos irreversíveis para os empresários que estão iniciando agora nesse segmento, sabe? Mas é um mercado maravilhoso, ótimo, é um mercado que foca em pessoas, né? Sem pessoas esse negócio não existe, né, de facility. E todas as empresas precisam, né? Todas as grandes empresas têm todas as grandes corporações hoje têm esse segmento terceirizado, né? O segmento da engenharia, ele ultrapassou, né? Nós somos oriundos do facility, né? Começamos em 2012, nosso primeiro negócio de facility em 2012, somos oriundos. Hoje o nosso grupo é formado por 15 empresas, né? E o segmento da engenharia ultrapassou, né, o faturamento do facility, que fica em segundo lugar. Em terceiro lugar, fica a logística, em termos de faturamento, né? Todos os segmentos são bem queridos por nós, são bem explorados, né? Mas E como é que é essa sua gestão de 15 empresas? Você tem um staff? Como é que é dividido uma diretoria? Eu falei aqui 15, pensei um pouquinho, eu acho que já passou disso, né? Eu não tenho certeza. Que maravilha, que bom, né? Você ter essa tranquilidade. A gente tem incorporado algumas empresas, né, no nosso segmento, por isso eu não sei de cabeça exatamente se a gente já passou agora em 2026 os 15.
Como que a gente faz essa gestão eficaz? A gente precisa de descentralização, a gente precisa de pessoas e confiar e delegar, né? A gente tem algumas vice-presidências na nossa holding, que é focada, né, em treinar, em formar novos líderes, formar novos diretores, para que essas empresas sejam dirigidas, né? Elas são administradas de forma independente, essas empresas elas não são unificadas como outros grupos concorrentes nossos trabalham de forma unificada. A gente trabalha de forma descentralizada nesse quesito dessas empresas, elas são geridas administrativamente, operacionalmente e financeiramente de forma independente, né? E o nosso grupo, a nossa holding, ela apura os resultados, verifica se o compliance está sendo levado a sério, à risca, nessas empresas subsidiárias, né? Mas cada empresa, cada CNPJ é gerido de forma separada, de forma independente. Essa foi a receita, a fórmula que a gente encontrou e a gente vem adaptando e vem dando certo. Então, quando vocês adquirem uma empresa, então vocês também trazem um pouco da cultura, da filosofia e até mantêm a gestão. Vocês entram como investidores, é isso? A gente entra como investidor, a gente tenta ao máximo manter a cultura daquela empresa que funciona bem, né? Porque a gente só investe no que funciona bem e no que a gente entende como que faz sentido, né, junto ao nosso grupo. Então, a gente tenta manter até um limite. Agora, os nossos valores e o nosso compliance é o que fala mais alto sempre nessa questão de novas aquisições, né, de novas empresas para o nosso grupo. E qual foi o crescimento no último ano do grupo? A gente cresceu em torno de 12%, bem acima da média das empresas dos nossos 3 segmentos. Né? Esse percentual é a média dos 3 segmentos que a gente apurou, né? Não é de um segmento apenas. Em um segmento a gente cresceu um pouco mais, outro um pouco menos, e a média ficou em 12% aproximadamente. Né? A gente está buscando, em 2026, se consolidar um pouco mais na região centro-oeste, sudeste e sul, para que a partir desse ano que vem agora, de 2027, a gente tenha uma maior presença na região nordeste também. Muito bom. Os horizontes estão aí, né? Então, queria te parabenizar, porque é muito interessante a gente voltar a conversar e ver o crescimento da empresa. Parabéns aí pela sua gestão, né, pelo seu comando e pelos resultados do GB Group, né? E 2026 vai ser um ano de consolidação, né? A gente enxerga dessa maneira. E de sucesso, com certeza. Sim, tá bom. sim. Se você gostou do Business Talk de hoje com Guilherme Barbosa, CEO do GB Group, e quer ouvir outras histórias de sucesso do nosso país, do nosso estado, acesse as nossas redes, as redes do Lead Rio de Janeiro e da Band News FM.